Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de acentuação gráfica. Professor, eu pensei que eu já sabia acentuar todas as palavras, porque eu estudei todos os casos da aula anterior. Veja, você sabe acentuar a maior parte das palavras da língua portuguesa com base nas regras das proparoxítonas, oxítonas, monossílabas tônicas e paroxítonas. Nós vimos esses quatro casos na aula anterior. E nesta aula, veremos quais casos? Veremos o que a gramática chama de outros casos de acentuação gráfica. Esses outros casos de acentuação gráfica vão incluir aí casos específicos. E permitam-me um segredo: esses casos específicos são cobrados com recorrência em provas das mais variadas bancas de concursos públicos. Então, você não pode se dar ao luxo de não estudar ou não aprofundar os estudos nos outros casos de acentuação gráfica, ok? Dentro desses outros casos, nós vamos destacar aqui os casos de palavras que já foram acentuadas, mas não são mais, beleza? Você provavelmente já ouviu falar em novo acordo, novo acordo ortográfico. Você provavelmente já ouviu falar em novo acordo ortográfico. Um breve resumo do que é o novo acordo ortográfico é o seguinte: a língua portuguesa é usada oficialmente em outros países, além de Brasil e Portugal, beleza? Então, ao longo da história, houve reformas, né? Houve propostas de acordos que tinham como objetivo a escrita comum em todos os países da comunidade da língua portuguesa, beleza? Isso já é um problema, porque cada país, obviamente, vai apresentar suas especificidades, ok? E o novo acordo ortográfico não é que é um acordo assim tão novo, mas é o acordo mais recente que ocorreu na língua portuguesa. Então, representantes brasileiros, né, propuseram algumas alterações, algumas que são muitas, né? Mas nós não vamos virar especialistas aqui no novo acordo ortográfico. Eu preciso mostrar a vocês o que mudou e o que é que cai em provas dessas mudanças, beleza? A primeira mudança é, veja, todas as palavras dessa primeira linha de exemplos eram acentuadas antes do novo acordo ortográfico. Antes do novo acordo ortográfico, palavras que apresentavam os hiatos e o eram acentuadas. Enjoo, voo, eram palavras acentuadas. Os verbos crer, vou botar aqui, ó. Era para eu ter colocado aqui nos exemplos, mas veja, os verbos crer e todos os seus derivados também eram acentuados e não são mais. Como assim, professor? Crer. O verbo crer, eles creem. O verbo dar, né? Crer, que eles deem, leem e veem. Essas palavras aí não são mais acentuadas. E isso é sim uma mudança do nosso novo acordo ortográfico. Eu disse que ele não é tão novo assim, porque ele é ali da época de 1990, 1991, né? E ele só veio ser aceito, de fato, na nossa sociedade brasileira, né? Ele só entrou em vigor
por volta ali de uns 20 anos depois. Lá para 2010, 2011, 2012, né? Eu me recordo de que alguns livros nessa época vinham com uma etiqueta, com uma espécie de carimbo na capa, né? Atualizado pelo novo acordo ortográfico. Ou seja, a partir de um momento, a nossa sociedade passou a colocar as regras do novo acordo ortográfico na prática, ok? Hoje, a gente já tem aí uma consolidação dessas regras, tranquilo? O problema é, se eu estivesse aqui diante de uma turma para alunos de 16 anos de idade, de 15 anos de idade, eu nem me preocuparia muito com o antes da língua portuguesa. Por quê? Porque esses alunos de 15 anos, 14, 16, 17, já foram alfabetizados dentro das novas regras. Mas nós 30 a mais, né? Nós 30 a mais, quem tem aí seus 25, 24, 30, 40, 50 anos, já teve aí, já presenciou essa mudança, beleza? Então eu vou precisar aqui citar algumas formas como eram escritas antes e como são escritas hoje após o novo acordo ortográfico. Beleza? Esse primeiro exemplo aí é perfeito para isso. Enjoo, voo. Eles creem, eles descreem, eles veem, eles preveem. Essas palavras que apresentam essas vogais fechadas, né? O e, não são mais acentuadas, ok? Não são mais acentuadas. Tranquilo? Vamos lá. Outra coisa, né? Dentre esses outros casos de acentuação, esse segundo tópico aqui é extremamente importante. Isso cai muito em prova, beleza? Que é o caso da acentuação do i e do u quando eles são tônicos e funcionam como a segunda vogal do hiato. Então vamos relembrar o que é um hiato. É quando ocorrem duas vogais, né? Duas vogais. Eu tenho duas vogais, as duas vogais nunca ficarão juntas na mesma sílaba. Elas sempre vão ficar separadas, ok? Elas vão se separar. E quando o i ou o u, seguidos ou não de s, né? São essa segunda vogal do hiato, eles ficarão sozinhos e serão acentuados. Por exemplo, saúde. Se uma questão perguntar qual é a regra de acentuação da palavra saúde? Saúde é acentuada porque é uma paroxítona? Não, né? Saúde é acentuada porque o U forma um hiato. Beleza? É a segunda vogal do hiato. Assim como saída, balaústre, faísca, baú, ou seu plural, açaí, né? Tão consumido aqui na região Nordeste, né? Açaí, né? Tão consumido aqui na região Nordeste. Açaí é uma palavra que apresenta esse i, formando ali um hiato e, portanto, acentuado. Beleza? Porém, eu preciso de um pouco de atenção aqui, que é o seguinte. Quando esse i é seguido de NH, quando esse i é seguido de NH, eu não terei esse i acentuado. Veja, a palavra rainha apresenta um i que é a segunda vogal do hiato. Mas como ocorre um NH depois dele, não haverá acento. Assim como bainha, ladainha, tainha, o peixe, beleza? Então, rainha, bainha, ladainha, tainha, não tem acento, beleza? O i é a segunda vogal do hiato? É, mas por apresentar
NH depois, ele não recebe acento. Assim como, assim como I e U, que são antecedidos de ditongo. Por exemplo, a palavra feiura, feiura não tem acento, beleza? Feiura não tem acento. Porque antes do U, né, tem um EI, que é um ditongo. Sauípe, indo de Aracaju a Salvador pela linha verde, nós vamos encontrar essa palavra escrita em várias placas. Costa do Sauípe, Porto Sauípe, Sauípe. E em todas elas ocorre o acento gráfico no i, o acento agudo no i, mas não deveria ocorrer. Por quê? Porque antes do i ocorre ali um ditongo decrescente. Beleza? Bocaiúva, bocaiúva, baiuca, são palavras que não são acentuadas, mesmo com o u fazendo aí com o i ou com o u formando um hiato, beleza? Tranquilo? Como elas apresentam aí uma um ditongo antes desse i ou desse u, nós temos essas palavras não acentuadas, beleza? Não acentuadas. Então, dentro dos outros casos, vimos dois casos até agora. E o não são mais acentuados. I e U tônicos formando a segunda vogal do hiato são acentuados. Aí eu disse, né, lá no comecinho, nós vimos ali os casos das oxítonas, e eu disse bem assim, ó. Eu disse, olha, as oxítonas serão acentuadas quando terminarem em A, E, O, N, beleza? E eu disse também, olha, alguns autores já vão incluir aqui, nas terminações das oxítonas, os ditongos abertos, el, ei, oi. E aí eu dei o exemplo de chapéu, anéis e herói. Beleza, professor, me lembro disso. Ok. E eu disse também, olha, eu vou falar depois especificamente desses ditongos abertos. O que foi que aconteceu com os ditongos abertos? Toda palavra que apresentava esses ditongos abertos, el, ei, oi, era acentuada. Toda palavra que apresentava esses ditongos era acentuada. Beleza? Antes do novo acordo ortográfico. Beleza? Antes do novo acordo ortográfico. E o que foi que aconteceu com esses ditongos abertos, el, ei, oi, depois do novo acordo ortográfico? Aconteceu o seguinte: esses queridos el, ei, oi, são acentuados nas oxítonas e nas monossílabas tônicas. Apenas, beleza? Apenas. Então eu tenho herói, porque herói é acentuado, porque o oi está numa palavra que é oxítona. Está numa palavra que é oxítona. Beleza? Tranquilo? Por que é que céu é acentuado? Porque está numa palavra monossílaba tônica. Monossílaba tônica. Beleza? Céu é acentuado porque está numa monossílaba tônica. E eu dei os exemplos de céu, géis e dói. Beleza? Dói. Coloquei esses três exemplos lá nas monossílabas tônicas, beleza? E o que foi que aconteceu? Antes, esses ditongos eram acentuados em todas as palavras, porém, né? Porém, eles pararam de ser acentuados depois do novo acordo ortográfico nas palavras paroxítonas, ou seja, eles não são mais acentuados nas palavras paroxítonas. Então, palavras como heróico não tem mais acento. É heróico.
Professor, mudou alguma coisa na pronúncia? Nada. Não muda na pronúncia. O acordo é ortográfico, é de escrita. Heróico. Ideia. Não tem mais acento. Geleia. Estreia. A palavra joia. Joia não tem acento e essa palavra causa muita dúvida na galera. Geralmente, quando eu estou em aula presencial, eu faço o quê? Antes de começar, eu escrevo uma lista de palavras, essas palavras todas que estão aí nos slides, e vou perguntando quais palavras têm acento ou não. Aí as pessoas se lembram de que ideia, geleia, estreia perderam o acento. Mas ninguém se lembra de que joia não tem acento, porque está na mesma regra. É o oi numa palavra paroxítona. Beleza? Então, joia sempre causa esse espanto. Recentemente, uma amiga minha fez, Léo, preciso que você dê uma olhadinha numa marca de semijoias que eu estou criando, né? Que eu estou criando. Aí ela mandou para mim, né? Ela demorou a enviar, eu demorei a responder. Quando eu vi era fulana semijoias. Semijoias. Estava escrito assim, beleza? Fulana semijoias. Aí eu demorei um pouquinho a ver, fiquei até um pouco acanhado para responder aquela pessoa. Mas precisava responder, né? Eu disse, olha, fulano, é o seguinte, fulana semijoias, aí ela já tinha logomarca, tudo certinho, né? E aí é o seguinte, é semijoias, né? Depois do novo acordo ortográfico, esse hífen entre palavras entre palavras formadas, né? Por uma vogal aqui diferente no final do prefixo, do início do radical aqui diferente, a palavra já é escrita sem hífen. Semijoias. Fulana semijoias. E o acento agudo também não é mais utilizado em joias, porque é uma paroxítona, né? O ditongo aberto. Oi está numa paroxítona. Então a forma correta seria semijoias, sem hífen e sem acento. Aí ela fez, Léo, muito obrigado, confio muito no seu trabalho, mas eu demorei a resolver isso e as embalagens já estão impressas, né? Espero que os clientes não percebam. Falei, bom, não vai ser assim um problema grave, né? Não vai ser um problema grave, mas, tá errado. Em relação à norma padrão, não é a forma correta. Beleza? Tranquilo? Então, vimos até agora três casos, né, de acentuação gráfica aí, diferentes da aula anterior, né, dos casos da aula anterior. Vimos e, o, vimos os ditongos abertos agora e vimos o caso do i e u formando os hiatos, beleza? E aí nós temos um ponto positivo para o nosso acordo ortográfico. E esse ponto positivo é o seguinte, né? É a questão do acento diferencial. É a questão do acento diferencial. Na língua portuguesa, havia várias palavras que empregavam o acento diferencial. O acento diferencial é aquele que não tem exatamente uma regra fonológica para existir, não tem um motivo fonológico para existir. O acento diferencial ocorre para diferenciar uma palavra da outra, mas não existe ali uma razão fonológica. Como assim, professor? Se eu dissesse assim, ó, entreguei, estudei muito para a prova, estudei muito para a prova. Você ia ter o para funcionando como uma preposição, funcionando como uma preposição. Para. Estudei muito para a prova, preposição.
beleza? E esse para era diferente de você dizer, ele sempre para o carro no mesmo lugar. Ele sempre para o carro no mesmo lugar. Pessoal, esse para é verbo, do verbo parar. Esse para tinha acento. Esse para tinha acento, beleza? Isso aí é um caso de acento diferencial. Por quê? Porque não existe uma regra que obrigue a acentuação de uma paroxítona terminada em A. Não existe, beleza? Lembrando que A é uma terminação que obriga a acentuação das monossílabas tônicas e das oxítonas. Então, esse para tinha acento apenas para diferenciar o para preposição do para verbo. Outro caso era, por exemplo, o pelo do cachorro. O pelo do cachorro tinha acento. O pelo era substantivo. Mas se eu quisesse dizer assim, olha, eu não pelo o cachorro assim nesse tempo frio. Eu não pelo. Aí era bem assim, com acento agudo. Pelo. Para diferenciar o som fechado do som aberto. E se eu quisesse dizer, eu passei pelo portão, mas não fechei. Seria pelo sem acento. Então, eram inúmeros casos de acentos diferenciais que existiam na língua portuguesa antes do novo acordo ortográfico. E aí eu vejo isso como uma mudança positiva, né? Isso aqui não ocorre mais, é somente pelo, beleza? É somente pelo, sem acento. Se você quiser se referir a qualquer uma das formas, pelo ou pelo, vai ser sem acento. E isso aqui também não existe mais, beleza? Só existe o para sem acento, tanto para verbo como para preposição, ok? Então, o que foi que aconteceu? De vários e vários casos de acentos diferenciais, o novo acordo ortográfico resumiu isso a quatro casos. Quatro casos, beleza? Que estão aqui logo abaixo. Pôde é o verbo poder no pretérito perfeito. Ontem ele não pôde assistir à aula, ele não pôde. Mas hoje ele pode. Pode é o verbo poder no presente. Beleza? Para que serve o acento circunflexo em pôde? Ele é justificado por quê? Ele é justificado pelo fato de ser um acento usado para diferenciar pôde, que está no passado, para pode, que está no presente. Beleza? Esse mesmo acento diferencial ocorre no verbo por, para diferenciar da preposição por, né? Eu vou pôr o livro sobre a mesa. Por com acento circunflexo. Ele passou por mim e não falou. Ele passou por mim. Esse por é sem acento, porque é uma preposição. Beleza? Eles têm muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Eles têm dinheiro. O verbo ter está na terceira pessoa do plural. Beleza? É diferente da terceira pessoa singular. Ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Beleza? Tranquilo? O mesmo raciocínio vale para eles vêm no plural. Eles vêm sempre aqui. Eles vêm sempre aqui. E ele vem sempre aqui. E ele vem sempre aqui. Beleza? Tranquilo? Isso vale também para os seus verbos derivados. Por exemplo, ele mantém, ele mantém a família. Aí no singular,
Mantém precisa ter acento agudo, por quê? Ele precisa ter acento agudo porque uma oxítona terminada em M precisa ter acento. E para diferenciar do plural, como é que fica? Fica eles mantêm com acento circunflexo. Eles mantêm com acento circunflexo. Beleza? Tranquilo? Bom, sobre os outros casos, né? Os casos que eu separei foram esses que nós acabamos de ver. E aí eu quero mostrar a vocês como isso cai em prova. Veja uma questãozinha aí da banca SES Gran Rio. É uma banca organizadora de grandes concursos em todo o território nacional. Considerando-se o novo acordo ortográfico, as palavras que estão corretamente grafadas são: veja, enjoo tem acento? Não. Jiboia tem acento? Também não. Essas duas palavras não têm mais acento. Já tiveram? Já, mas não tem mais. Anti-higiênico tem hífen? Tem. Porque o I é diferente do H, né? Sempre que o radical começar com H e o prefixo terminar com qualquer letra diferente, né? Não vai terminar em H, vai haver o hífen aí. Higiênico tem acento porque é uma proparoxítona. Vou não tem mais acento. Contrassenha não tem mais hífen, né? Se as letras aqui são diferentes entre o prefixo e o radical, se for S ou R, você dobra. Contrassenha. Eles descreem, tá ok, sem acento. Epopeia, tá ok, sem acento. Ex-diretor, separa com hífen, ok. Ex, a gente sempre separa com hífen, porque você quer distância do ex, beleza? Então, sempre separa com hífen. Provém, ok. Cefaleia é sem acento. Autoavaliação, tudo junto, tá ok. Leem sem acento, assembleia sem acento, autoobservação não. Se as letrinhas aqui se repetem, precisamos do hífen, autoobservação. Autoobservação. Assim como anti-inflamatório. Hífen obrigatório. Sobrou quem? Letra C é o nosso gabarito. Questãozinha SES Gran Rio 2024, concurso da Caixa, cargo de médico, viu? Nível superior. Perguntando aí, qual é a sequência de palavras que tem a acentuação correta? Anti-inflamatório, eu havia escrito ali. Beleza? Na questão 2, nós temos aí o seguinte: uma questão FGV 2024, Prefeitura de São Lourenço da Mata. Questão para professor de língua portuguesa. Meu Deus, eu não vou acertar uma questão dessa, professor. Eu não vou disputar um cargo de professor de língua portuguesa. Pense comigo, se você se prepara para uma questão de nível superior, você responde facilmente as questões de nível médio e de nível fundamental. Então, vamos lá dar uma analisada, né? Considere os seguintes grupos de palavras: científico, exército e revólver. Grupo 1. Grupo 2. Heroína, ânimo e jornalístico. Grupo 3. Por, com acento, Paraná e Jacaré. Em relação às regras de acentuação gráfica, é correto afirmar que, no primeiro grupo, todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Científico é proparoxítona e exército também é proparoxítona. Mas revólver não é proparoxítona. Revólver é uma paroxítona terminada em R. Então, não pode ser a letra A, beleza? Ele quer a correta. Letra B. No segundo grupo,
As três palavras são proparoxítonas. Vamos ver? Heroína não é proparoxítona. Já anulamos a letra B. Ânimo é proparox e jornalístico também é, mas heroína não é. Heroína é acentuada por quê? Heroína é acentuada porque o I é a segunda vogal de um hiato. Letra C. No terceiro grupo, há uma palavra com acento diferencial. Tenho aqui por, Paraná e Jacaré. Por é a palavra com acento diferencial. Letra C é o nosso gabarito. Paraná é oxítona e Jacaré é oxítona. Beleza? Letra D. No segundo grupo, há duas palavras acentuadas por conterem hiatos. Segundo grupo, não, só uma, que é heroína. Letra E. No terceiro grupo, todas as palavras são acentuadas pela mesma regra, errado. Em nenhum grupo aí houve a mesma regra de acentuação para todas as palavras, ok? Questão 3. Questão do Instituto AOCP. Questão para administrador aqui da Universidade Federal de Sergipe, ó, UFES, carinhosamente chamada de UFES, mas na norma padrão precisa ser chamada de UFS, né? UFS. Vamos lá. Quanto à acentuação das palavras, acentue a alternativa correta. Então, não surpreende que sua influência venha chamando a atenção dos governos e da sociedade, lá fora e aqui. Influência é uma proparoxítona. Pessoal, influência tem o mesmo caso de acentuação de história. É originalmente uma paroxítona terminada em ditongo oral crescente. Pode ser uma proparoxítona? Pode, mas é uma proparoxítona eventual ou acidental. Aí perceba que depois ele traz o lá, né? Enquanto lá recebe acento por ser oxítona terminada em A. Errado, né? Lá só tem uma sílaba, então não é oxítona, é monossílaba tônica. Não pode ser letra A. Letra B. No trecho, o conteúdo distribuído por sua rede perdeu importância. Os termos destacados são acentuados pela mesma razão. Não, distribuído é acentuado por causa do hiato. E importância porque é uma paroxítona terminada em ditongo oral. Letra C. Em a competição é por relevância de conteúdo. Relevância recebe acento por ser uma paroxítona terminada em ditongo, ok. Enquanto conteúdo é um termo acentuado por apresentar o hiato com o tônico. Bom, essa está perfeita. Letra C é o nosso gabarito. Mas eu vou até o fim para vermos aí se está tudo certo com a nossa resposta. Letra D. Maior será o nosso tempo de permanência. Os termos destacados são acentuados por serem oxítonas terminadas em A. Não, somente será é oxítona, né? Permanência é paroxítona. Tá errado. Na letra E, impossível e consequências. Ambas as palavras são acentuadas por serem proparoxítonas. Errado, pessoal. Impossível é paroxítona terminada em L. Por isso, o nosso gabarito é a alternativa C. Beleza? Alternativa C é o nosso gabarito. Meus queridos, em relação à acentuação gráfica, ficaremos por aqui. Muito obrigado pela atenção e aguardo você na nossa próxima aula.